O tema da aula nessa manhã é pastoras, presbíteras e diaconisas. E eu vou fazer a seguinte abordagem. Em vez de fazer uma exposição do assunto, eu reuni as 20 perguntas que as pessoas mais fazem a respeito desse assunto. Eu já lido com esse assunto há muito tempo, muito tempo. Então, eu ouço constantemente perguntas. Por que a mulher não pode? Por que não pode? Por que isso? Por que aquilo outro? Então, eu reuni 20 perguntas que geralmente são feitas com relação a essa questão da pastora, presbítera, diaconisa, bispa, episcopisa e apóstola. Então, é longa a lista, né? Então, eu vou proceder dessa forma. Primeiro, vou fazer uma breve introdução para a gente situar a partir de que ângulo nós vamos responder as perguntas e depois eu mesmo vou enunciar as perguntas e dar as respostas. Bom, a primeira informação, ou a primeira pergunta, a primeira informação é sobre a razão para ter uma classe única sobre esse assunto. Será que não tinha tanto assunto mais importante para falar? Por exemplo, a baleia azul e tal, por aí. Bom, sério, um dia desse recebi um telefonema de alguém perguntando assim, quando é que a IPB vai tomar posição sobre o jogo da baleia azul? Né? Tá bom, tá certo. Bom, a razão para a gente tratar desse assunto, primeiro, é que é um assunto que ele recebe muita atenção na Bíblia. Existem mais passagens sobre o governo da igreja do que sobre dízimo no Novo Testamento, só para você ter uma ideia. Então, tem muito mais passagens a respeito de como a igreja deve funcionar, quem deve ser ou quem são aqueles que estão na liderança da igreja do que sobre essa questão de dízimo. E a Bíblia destaca também um importante papel que as mulheres tiveram, tanto no período do Antigo Testamento quanto no período do Novo Testamento. O outro motivo é que muitos novos membros e congregados que têm chegado à nossa igreja, eles vêm de igrejas onde há pastoras, presbíteras, diaconisas, bispas, apóstolas, e aí fica um pouco confuso, porque quando chegam aqui não encontra, né? E fica, mas então, como é que é? E existe alguma dúvida a respeito disso. Então, é importante a gente orientar e explicar quais são as práticas que nós adotamos. Bom, qual é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que já tem quase 160 anos em solo brasileiro. Ela é derivada da Reforma Protestante, tem 500 anos historicamente, e a sua vertente histórica da Igreja Presbiteriana nunca teve mulheres presbíteras ou diaconisas. E essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, que é a denominação a qual essa igreja aqui pertence. A valorização do trabalho feminino na Igreja Presbiteriana do Brasil, ao reconhecimento do papel das mulheres no avanço e na manutenção da obra do Reino de Deus, por exemplo, nas forças de integração, nas sociedades internas, na obra missionária, na obra de educação, e dezenas de outras funções que as mulheres exercem nas igrejas, nas escolas, em obras sociais e assim por diante. Então, há o reconhecimento e a valorização do trabalho da mulher, sim. Mas a Igreja Presbiteriana, ela reserva os ofícios da igreja, que são pastor, presbítero e diácono, somente para os homens cristãos qualificados. Não é qualquer homem, ele tem que ser qualificado para poder preencher uma dessas três funções. Atualmente, há uma comissão da Igreja Presbiteriana que está estudando ou preparando um relatório para responder uma pergunta que foi feita por uma das nossas igrejas, se é que a mulher pode pregar nos cultos das igrejas presbiterianas. Por exemplo, se nós poderíamos ter aqui uma mulher pregando regularmente aqui na igreja. Bom, o catecismo maior da nossa igreja, que nós adotamos como regra como sendo uma das interpretações fiéis da Escritura, diz que somente aqueles que foram ordenados para o sagrado ministério da palavra é que podem pregar nas igrejas. Mas ali há um entendimento de que o catecismo está se referindo aos cultos regulares da igreja, e aqueles a quem é dada a incumbência de pregar regularmente. Aí é o pastor, não é nem questão de ser mulher. Não poderia ser nenhum homem, a não ser que ele fosse
devidamente qualificado para isso. Então, não é normal, não é natural, não é frequente você ver uma mulher pregando no púlpito de uma igreja presbiteriana, embora isso não seja impossível. Então, há situações, há momentos e há contextos em que as mulheres elas têm tido a palavra e têm se dirigido à congregação e à igreja, mas a pregação normal, regular, a instrução do púlpito, ela é feita por um homem cristão qualificado para isso, que se preparou, estudou e foi ordenado e consagrado para esse fim. Bom, agora vamos para as perguntas, não é? A questão é se tudo isso tem base bíblica. Eu peço que você já esteja com sua Bíblia aí, porque o quanto puder a gente vamos estar apelando aqui para a Bíblia. Quais são as perguntas mais comuns, então, que as pessoas fazem a respeito de pastoras, presbíteras e diaconisas? Primeira, Deus não criou originalmente o homem e a mulher iguais? Qual a base, então, para impedir que a mulher seja pastora, presbítera ou diaconisa? Deus não criou os dois iguais? Não está lá no relato de Gênesis, capítulo 1, criou Deus o homem e a mulher, ambos à sua imagem e semelhança? Bom, a resposta que nós damos a essa pergunta é a seguinte: de fato, lá em Gênesis 1, nós lemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, portanto, eles são iguais diante de Deus. Mas, no relato mais detalhado da criação, que nós temos no capítulo 2, nós percebemos que Deus já lhes atribuiu na criação papéis diferentes, dando ao homem o papel de liderar e cuidar da mulher, e deu à mulher o papel de ser sua ajudadora em submissão. Essa diferenciação de papéis, ela é percebida pelo apóstolo Paulo, abra aí comigo, primeiro, na ordem em que eles foram criados. De acordo com o livro de Gênesis, eles não foram criados ao mesmo tempo, mas houve uma sequência. Primeiro foi criado o homem e depois é que a mulher foi criada. Paulo vê isso lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, quando ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É verdade então que homem e mulher foram criados iguais, mas só que eles não foram criados ao mesmo tempo, houve uma sequência. Deus primeiro criou o homem e depois Deus criou a mulher. Paulo vê nessa sequência já uma intenção de Deus de que o homem seria o líder e a mulher seria a sua ajudadora. A mesma coisa, 1 Coríntios capítulo 11, verso 8, tratando ainda sobre o papel da mulher na igreja, 1 Coríntios capítulo 11, verso 8, o apóstolo Paulo dizendo que a mulher ela deve estar usando o véu como símbolo de que está debaixo de autoridade. O argumento dele, no verso 8, é o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, mais um argumento que Paulo usa, que remonta à criação. Primeiro foi feito o homem, depois a mulher. O homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por conta do homem. Então, Paulo vê nessa forma como Deus criou, mais um indício de que há papéis diferentes. E ainda aqui nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios, no verso 11, ele diz assim: porque também o homem não foi criado... Desculpa, eu inverti. No verso 8 ele diz: o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E no 9, também um homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, com relação à ordem em que foram criados, a forma como foram criados e o propósito com que foram criados, Paulo percebe nisso já a atribuição de papéis diferentes. O homem é o líder e a mulher foi tirada dele e foi feita para ser a sua ajudadora idônea, tendo sido feita em segundo lugar. Então, na verdade, o relato da criação estabelece que os dois são iguais, mas eles têm papéis distintos. Eles têm papéis diferentes atribuídos por Deus já na criação. Logo, a igualdade da criação não anula a diferenciação de funções estabelecida na própria criação. Agora vem uma segunda pergunta que é muito comum também.
as pessoas perguntam assim: a subordinação feminina não é parte da maldição por conta da queda? Porque todo mundo lembra lá do relato de Gênesis 3, não é? Quando houve a queda, foi que Deus disse à mulher: porque você pecou, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então algumas pessoas perguntam: então essa subordinação da mulher não é um efeito da queda? Não foi por conta da queda, do pecado que a mulher errou, que Deus deu essa posição subordinada? E aí vem a pergunta: Cristo não aboliu a maldição do pecado? Ele não levou o pecado na cruz? Se Cristo levou o nosso pecado na cruz, aboliu o pecado e seus efeitos. Logo, não faz sentido a igreja, onde todos são perdoados, manter uma distinção que veio por conta do pecado, não é? Então, por que as mulheres não podem exercer o ministério em igualdade com os homens, se a subordinação é um efeito da queda e Cristo já morreu pelos nossos pecados? A resposta é que, sem dúvida, um dos castigos que foi imposto à mulher foi o agravamento da sua condição de submissão, porque antes da queda já havia. Antes da queda o papel já estava definido, o que houve foi um agravamento. Como eu disse, a subordinação feminina, eu uso a palavra subordinação por falta de um adjetivo melhor, tá bom? Ou um substantivo. Eu não sei o que é subordinação, se é adjetivo ou substantivo. Sei que não é um verbo. A subordinação feminina tem origem antes da queda, ainda na própria criação, não é? Nós já vimos isso. Agora, a melhor resposta para a gente dar para isso é a seguinte: quanto à obra de Cristo, nós temos que lembrar que os efeitos não são totalmente aplicados por Deus aqui e agora. E nós temos que lembrar que ser dominada pelo marido, né, governada pelo marido, não foi o único castigo que foi dado à mulher e nem ao homem. Teve outros, por exemplo, você dará à luz com dores, e foi dito também, você vai morrer, e foi dito também ao homem, você vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Ora, Cristo morreu na cruz por nós, mas nenhum desses efeitos passou. Eu continuo ganhando o meu pão com suor, a mulher continua tendo dores para ter filhos, por que só essa de ser governada pelo marido é que tem que passar? Se essa vai passar, eu também quero parar de trabalhar e suar, né? Quero ter esse direito também. Então, por que só esse efeito da queda é considerado como tendo sido anulado? Todos os outros deveriam ter sido também. A resposta é que todos os efeitos da queda, eles serão anulados pela obra de Cristo na ressurreição dos mortos, no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Mas até lá, a ordem da criação, o estabelecimento dos papéis distintos, agravados pela queda, no caso da mulher, eles permanecerão. O que o cristianismo faz é aliviar o fardo que foi colocado à mulher, dizendo ao homem que tem que amá-la como a si mesmo e da mesma forma como Cristo ama a igreja. Então o cristianismo suaviza esse fardo que foi colocado sobre a mulher por conta da queda, não é? De que ela estaria debaixo do domínio e do governo do seu marido. Bom, terceira pergunta, são só 20, estamos na terceira agora. Terceira pergunta que geralmente fazem: há abundantes provas na Bíblia de que as mulheres desempenharam papéis cruciais, ocupando funções de destaque e sendo instrumento de bênção para o povo de Deus. Isso não prova que elas hoje podem ser ordenadas a exercer a liderança? É verdade. Você encontra no Antigo Testamento exemplos de mulheres extraordinárias que foram usadas por Deus em um momento específico da história da igreja. No Novo Testamento também você encontra mulheres que foram tremendamente usadas por Deus. As mulheres acompanharam o ministério de Jesus, elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição e a anunciar a ressurreição. Elas abriram suas casas para receber os primeiros cristãos, elas eram companheiras de trabalho do apóstolo Paulo. Só na carta aos Romanos, no capítulo 16,
O apóstolo Paulo menciona mais de 10 mulheres que eram auxiliares, que trabalhavam com eles. Menciona inclusive uma que ele chama de que é uma mãe para ele, uma protetora. Menciona Febe, que tinha sido uma bênção na vida dele. Então não há a menor dúvida do papel relevante, crucial e importante que as mulheres desempenharam através da história da igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Entretanto, essas provas, elas apenas demonstram a tremenda importância do trabalho da mulher, mas nenhuma delas prova que essas mulheres eram ordenadas, que elas tinham sido consagradas para exercer um ofício de liderança, quer no Antigo Testamento, quer no Novo. Por exemplo, no Novo Testamento, nenhuma destas mulheres extraordinárias que a Bíblia menciona foi chamada para ser apóstola, pastora, presbítera ou diaconisa. Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. Lá em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, quando é feita a qualificação daqueles que devem ser ordenados, consagrados para liderar e governar a igreja, é dito que tem que ser marido de uma só mulher e que governa bem a sua casa e que tem os filhos com toda sujeição e modéstia, que é um papel impossível para a mulher cumprir, não é? Ela ser marida de uma só mulher. Quer dizer, embora hoje é permitido, não é? Mas normalmente não é. Então, é evidente pelas qualificações que o próprio Novo Testamento apresenta, que embora as mulheres exerçam um papel extraordinário no avanço da igreja, esse papel não foi exercido na posição de um ofício, Aqui é importante lembrar a função, é importante fazer uma distinção entre o dom e uma função, e a diferença disso para um ofício. Um ofício é uma posição de governo e autoridade a qual a pessoa tem acesso mediante certas qualificações e mediante consagração e imposição de mãos. Então, esses ofícios são o pastor, o presbítero e o diácono. Essas pessoas, elas são oficiais da igreja e a elas é dado o governo da igreja, o governo espiritual da igreja. Então, conquanto uma pessoa, um homem ou uma mulher, eles possam trabalhar intensamente na igreja, ocupando diversas funções, todavia, essa função, esse ofício, ele é reservado para o homem cristão qualificado, porque tem a ver com governo. E nós já vimos que lá no início, desde a criação e depois confirmado na queda, que o governo, a liderança, foi atribuída ao homem. Então, no Novo Testamento, isso não é revertido, isso permanece na mesma condição. O fato de que mulheres sempre foram extremamente ativas e exerceram muitas e diferentes atividades e serviços na igreja cristã, não traz como corolário que elas tenham sido ou tenham que ser consagradas, ordenadas para isso. A quarta pergunta que geralmente fazem é associada a essa, e é um pouquinho mais detalhada. Há evidência na Bíblia de que Hulda, Débora, Priscila e Febe eram líderes e exerciam autoridade. Isso não é prova bíblica suficiente para a ordenação de mulheres? Resposta. Há 2 pontos a se ter em mente quanto ao ministério dessas mulheres. Eu quero só dizer para vocês que tem muitas mais perguntas do que essas 20. Eu escolhi 20 por causa do tempo, não é? E tem algumas outras perguntas que não vale nem a pena trazer, do tipo assim, Raquel não era pastora de ovelhas? Por que mulher não pode ser pastora? Está lá, mas tem gente que argumenta lá no Antigo Testamento, Raquel era pastora de ovelhas, por que mulher não pode ser? Porque ovelha não é gente, né? Aliás, porque gente não é ovelha. Então, é o tipo de pergunta que, né? Mas essas aqui eu acho que são as mais relevantes, né? Então, Hulda, Débora, Priscila e Febe, mulheres que eram líderes, que exerceram um papel importante. Isso não prova que a mulher pode ser pastora, presbítera, etc.? Aqui são 2 pontos que a gente tem que lembrar. Primeiro, o fato de que a Bíblia descreve como Deus usou determinadas pessoas em determinadas épocas para propósitos específicos não faz disso uma norma. A gente tem que lembrar aqui aquela diferença muito útil entre o que é descritivo na Bíblia e o que é normativo. Descritivos são aquelas partes, é o termo que a gente usa para aquelas porções da Bíblia que descrevem uma ação de Deus,
mas que não se constitui uma norma ou um padrão para outros momentos ou outras situações. E o que é normativo é aquilo que Deus faz e que Ele estabelece como norma, como princípio válido para todo mundo, em todo lugar, em todas as épocas. Então, tem que fazer a diferença entre o que é descritivo e o que é normativo. Por exemplo, Deus usou o falso profeta Balaão para abençoar o seu povo. Isso é descritivo ou normativo? Se for normativo, significa que falsos profetas podem fazer profecias para abençoar o povo de Deus. Se é descritivo, significa apenas que numa situação específica, Deus usou um falso profeta para abençoar o seu povo. Isso significa que falsos profetas sempre poderão ser usados para abençoar o povo de Deus? Não. O caso de Balaão é descritivo, não é normativo. O rei Saul, está escrito também que o desobediente rei Saul, numa certa ocasião, profetizou. Isso é descritivo ou normativo? É descritivo, porque se for normativo, significa que pessoas desobedientes, elas podem profetizar e trazer uma palavra de Deus para a igreja. A descrição desses casos não estabelece uma norma a ser seguida pela igreja. Então, o fato de que Deus usou no Antigo Testamento 2 ou 3 mulheres como Uda e Débora em situações de crise e momentos específicos da história de Israel, quando faltava liderança masculina, não faz disso uma norma. É uma descrição de uma situação específica. A gente tem que fazer essa distinção. A descrição dos casos, então, não estabelece uma norma a ser seguida. O fato de que Deus transmitiu sua mensagem através de uma mulher não faz dela uma oficial da igreja, porque há outros requisitos na Bíblia para que alguém exerça o oficialato. Segunda coisa que a gente tem que lembrar, primeiro foi essa distinção entre descritivo e normativo. Segunda coisa que a gente tem que lembrar, que os profetas, no Antigo Testamento havia várias funções. Você tinha o profeta geralmente não era ungido pelos homens, o profeta não era consagrado, tipo assim, Amós. Amós era um boiadeiro, Deus chamou Amós e disse, vai e profetiza. Ezequiel era um levita, Deus chamou Ezequiel e disse, você vai e profetiza. Isaías era provavelmente um palaciano, ele era um cortesão lá do Palácio Real. Deus o chamou e disse, você vai profetizar. Não havia uma cerimônia de unção de profeta, em que o profeta se ajoelhava, vinha alguém, colocava a mão em cima dele e dizia, você agora tem um ofício de profeta. Não, o profeta não era ordenado, o juiz também não era ordenado. Deus chamava, todo mundo lembra o chamado de Gideão, o chamado de Jefté, o chamado de Samuel. Quem é que ungiu Samuel? Que foi um dos grandes juízes do Antigo Testamento. Eles eram chamados por Deus e colocados numa função. Tinha somente uma função no Antigo Testamento, duas na verdade, duas funções no Antigo Testamento, em que a pessoa era ordenada, ela era consagrada com imposição de mãos e olhos sobre a cabeça. Quem lembra? O rei e o sacerdote. Então você vai encontrar rainha, mas você não encontra sacerdotisa no Antigo Testamento. Não tem sacerdotisa. Tinha toda uma tribo que era destinada ao sacerdócio, que era a tribo de Levi. Toda a tribo era consagrada. Mas quem é que da tribo era levado e consagrado para o ministério no templo, para ensinar a palavra no templo, ministrar os sacrifícios, atender as pessoas? Quem era? Os homens. Você não tem sacerdotisa no culto do Antigo Testamento. Você podia ter juíza, podia ter profetisa, você podia ter uma rainha, mas sacerdotisa, que era a pessoa responsável pelo culto a Deus, você não tem no Antigo Testamento. Da mesma forma também você não tem no Novo, pastora, presbítero e diaconisa. Bom, quinta pergunta. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas eu sei, sempre ela aparece. Podemos afirmar que o patriarcado, cheirou a feminismo já, né? Podemos afirmar que o patriarcado, conforme o encontramos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é uma instituição nociva e perversa que denigre, inferioriza e humilha a mulher? Essa pergunta geralmente vem do campo feminista.
e acusa o patriarcado de ser um sistema social que inferioriza a mulher e enfatiza a predominância e a arrogância do macho. A resposta que nós damos para isso é o seguinte: às vezes a gente engole isso, né, sem examinar direitinho, né? Então, patriarcado, né, o pessoal não quer nem saber o que é, mas só sabe que é uma coisa ruim para as mulheres. Mas vamos dar uma olhadinha direitinho. O patriarcado, como nós encontramos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, não é simplesmente uma afirmação da masculinidade e jamais sinônimo do domínio do macho ou um sistema de valores no qual o homem trata a mulher com descaso, desvalorizando-a e supervalorizando-se. Muito menos na Bíblia, o patriarcado é um sinônimo de exploração e domínio da mulher, como afirma o feminismo. O patriarcado no Antigo Testamento é o sistema pelo qual o pai cuida da sua família. A imagem do pai no Antigo Testamento não é daquele que exerce autoridade e poder primariamente, mas daquele que ama, que faz um laço pactual de bondade e compaixão com a sua família. Somente nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento nós encontramos o conceito de um Deus que é Pai bondoso e todo-poderoso. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eles refletem a paternidade de Deus, ainda que muito pobremente. O Deus dos Hebreus, o Deus do Antigo Testamento, não é como os deuses masculinos e responsáveis das culturas pagãs das cercanias da nação de Israel, porque o Deus de Israel jamais abandona seus filhos que gera, antes cuida deles. Os deuses pagãos exigiam a morte do primogênito, o sacrifício dos filhos dos seus adoradores, mas o Deus de Israel trazia provisão para que o pai cuidasse dos seus filhos. Inclusive, se o homem tomasse uma mulher prisioneira de guerra, casasse com ela e tivesse filhos, mesmo que ela não fosse da nação de Israel, o filho da mulher estrangeira tinha os mesmos direitos que o filho da mulher legítima, mulher de Israel. Então, o patriarcado no Antigo Testamento, de todos os sistemas sociais da época, era o que mais protegia a mulher e a família e os filhos. E a visão do pai, do patriarca, o nome já está dizendo, era alguém que, como pai, cuidava e protegia de toda a sua família. Naquela cultura, ensinava-se ao homem judeu que ele não era simplesmente um animal agressivo, assertivo e violento, mas um pai cuja agressividade deveria ser transformada pela responsabilidade, que haveria de manifestar gentileza e cuidado pelos filhos, e a expressão da completa masculinidade, que haveria de se unir com o ser feminino e o mundo feminino da Bíblia, ainda que mantivesse a separação necessária para o exercício da autoridade. O que nos preocupa não é o patriarcado, mas o machismo, que é uma versão deturpada de alguns aspectos do patriarcado e que oprime as mulheres. Então devemos lutar de todo o coração contra o machismo, sem deixar de reconhecer o valor do sistema patriarcal no Antigo Testamento, considerando a cultura daquela época e as opções que havia naquela época, tá? Então, antes de você engolir isso de que o patriarcado era um sistema que oprimia as mulheres, vá primeiro estudar como era o patriarcado nas escrituras do Antigo Testamento, antes de você ficar só aí repetindo conversa que vem do campo feminista. Sexta pergunta. Febe não era uma diaconisa, conforme Romanos 16, 1 e 2? Isso não prova que as mulheres podem exercer autoridade eclesiástica na igreja? Lá vamos nós para Romanos. Romanos 16, de 1 a 2, final da carta, Paulo recomenda uma mulher chamada Febe, que provavelmente foi a portadora da carta para a igreja de Roma, tá bom?
Estou vendo uma turminha aí de 10, 12 anos. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Tá? Aquele é pequeno demais para eu perguntar, então não vou perguntar não. Mas estão seguindo, né? Tá bom. Vamos ler, Romanos 16, de 1 a 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Se você tiver outras versões da Bíblia, é possível que alguma delas tenha dito assim: recomendo a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Alguém tem uma versão que diga isso? Ou que tem uma notinha aí? Se não me engano, a NVI ou a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, alguma dessas, não? Não, pois então, que surpresa. Bom, o fato é que no grego, a palavra que está servindo, está vendo aí o verso primeiro? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo. O verbo é o verbo diaconel, de onde vem a palavra diácono. O verbo diaconel significa ministrar, significa servir. E está aqui numa forma verbal, num particípio, que poderia ser traduzido da seguinte maneira: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está diaconizando na igreja de Cencreia. Daí, algumas pessoas dizerem que o fato de Paulo usar esse verbo para Febe, para descrever a função dela, queria dizer que ela era diaconisa. Contudo, nós temos que considerar alguns aspectos. O primeiro deles é que não é muito claro que Paulo está usando o verbo diaconel no seu sentido formal. Porque, deixa eu explicar aqui, tem palavras em português, né, e na língua grega também, que elas podem ter diferentes usos. Vamos pegar a palavra presbítero. A palavra presbítero significa literalmente um ancião, uma pessoa de idade, tá certo? Uma pessoa de idade. Mas essa mesma palavra, ela é usada às vezes num contexto que significa mais do que um ancião. Significa aquele ofício da igreja em que um ancião é colocado para exercer a função de governo da igreja. Então você pode ter o termo presbítero, que significa simplesmente uma pessoa idosa, ou você pode encontrar a mesma palavra significando um ofício. É o caso aqui. O verbo diaconel no grego, ele significa servir, ministrar, normalmente no sentido lato, ou às vezes é usado no sentido estrito para se referir a um ministério específico, que é o ministério de um diácono. Eu quero sugerir que o contexto da passagem aponta para a primeira opção. Então acompanhe comigo, Romanos 15. Você sabe que uma boa regra de interpretação é você procurar aquela mesma palavra no contexto, né? Como é que ela é usada. Então vai para o capítulo 15 comigo. Verso 8. Olha o que é que Paulo diz. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Alguém adivinha qual é a palavra que Paulo usa aqui, quando ele diz, Cristo foi constituído ministro? Qual é a palavra que ele usa aqui? Adivinhe? Diácono. Cristo foi constituído diácono da circuncisão. Em que sentido a palavra diácono está sendo usada aqui? No sentido de oficial da igreja ou no sentido de alguém que serve? Não é no sentido de alguém que serve? Então vejam, é a mesma palavra que vai estar lá em Febe, tá? Aplicada a Cristo, e Cristo certamente não era um diácono, né? Ele não era diácono de nenhuma igreja. Mas não só ele, mas o próprio Paulo. Veja aqui, no capítulo 15 ainda, no verso 16, olha o que é que Paulo diz. Eu vou começar no 15. Entretanto vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja diácono de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Ora, Paulo se refere a si mesmo como sendo um diácono. Mas em que sentido ele é diácono? Paulo era diácono de uma igreja? Ele não era.
A palavra diácono aqui é usada no sentido lato, ou seja, alguém que presta um serviço, por isso a tradução como ministro é uma boa palavra. É a mesma palavra que Paulo usa quando se refere a Febe. Recomendo a irmã Febe, que está diaconizando em Cencreia. Ora, se nos dois usos anteriores da palavra Paulo usou no sentido lato, por que aqui seria no sentido estrito, de dizer que Febe é uma diaconisa da igreja? O contexto favorece a outra impressão, a outra interpretação, ou seja, que ele está simplesmente dizendo que Febe era uma pessoa que ministrava, que servia na igreja de Cencreia, qualquer que fosse a função dela. Então, quando você ouvir assim, mas Febe não era diaconisa? Alto lá. Vamos fazer uma pequena exegese no grego, tá? Antes de você dizer que Febe era uma diaconisa, porque não é tão simples assim como parece, tá bom? Agora, mesmo que ela fosse uma diaconisa, vamos pegar o argumento ad hominem, vamos aceitar o argumento, tá bom, ela era uma diaconisa. Ainda assim, mesmo que houvesse diaconisas na igreja cristã apostólica, é certo que elas não exerceriam qualquer autoridade na igreja. O governo da igreja no Novo Testamento é dado aos pastores e presbíteros. As diaconisas, se elas existiam, provavelmente trabalhariam com outras mulheres. Tito 2, de 3 a 4, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas como amar os maridos e seus filhos. Assistência aos pobres, viúvas e necessitadas. A primeira referência à diaconisa que nós encontramos na história da igreja é num documento chamado Didascalia Apostolorum, Ensino dos 12 Apóstolos, ou Didaquê, que diz que a mulher deve servir às mulheres. Servir aqui o verbo diaconizar. Isso quer dizer que elas instruíam as outras que iam se batizar, ajudavam no enterro de mulheres, cuidavam das pobres e doentes, mas não havia qualquer indício de que elas eram ordenadas para o exercício da autoridade eclesiástica. Agora vem a 7ª pergunta. Vocês estão anotando aí, né? O que fazer quando as mulheres possuem visão pastoral, liderança, habilidade para o ensino, capacidade administrativa, dom de evangelista e de mestre? E não são poucas. O que é que faz quando a gente tem essas mulheres? A resposta é simples: que elas exerçam essas habilidades e dons dentro das possibilidades existentes nas igrejas. Elas não precisam ser ordenadas pastoras e presbíteras e diaconisas para exercer essas suas funções e manifestar os seus dons. Por exemplo, tem mulheres que têm o dom de pastora. E o que é que elas fazem? Ajudam, aconselham, abençoam outras mulheres, escutam, dão orientação, dão conselho. Elas não precisam ser ordenadas pastoras para isso. Não precisam ser. Tem mulheres que têm capacidade extraordinária de liderança. Exerçam liderança. Nós precisamos de mulheres que sejam líderes. Há grupos que precisam ser formados, de mulheres que tenham uma visão, que aglutinem, que agreguem, que mostrem o caminho. Elas não precisam ser pastoras ou presbíteras para isso. Tem mulheres que têm habilidade para o ensino, ótimo, nós temos várias delas aqui na nossa igreja e elas têm a oportunidade de ensinar, e não são poucas essas oportunidades. Então, não é preciso uma pessoa ter o ofício de pastor ou de presbítero para poder exercer determinados dons. Vem aqui uma 8ª pergunta. A resistência da igreja em ordenar mulheres ao ministério não decorre da reafirmação, através dos séculos, da inferioridade da mulher, feita por importantes teólogos e líderes da igreja? É verdade. Através da história da igreja têm aparecido alguns teólogos e alguns líderes que, infelizmente, defendem ideias erradas a respeito da mulher e, particularmente, tratam de inferiorizar a mulher. Mas cabe à igreja corrigir essas pessoas à luz da Escritura e mostrar que Deus criou o homem e a mulher iguais. Eles têm a mesma dignidade, valor, honra, respeito diante de Deus. Porém, corrigir os erros que foram cometidos nesse sentido não significa
ordenar mulheres, porque aí nós estaríamos cometendo um outro. O erro que foi cometido foi inferiorizar a mulher, dizendo que ela é menos capaz, ou que ela está numa posição inferior, ou coisa dessa natureza, coisa que a Bíblia não afirma. Então nós temos que combater isso e corrigir isso, mas dar à mulher um papel que Deus não deu, aí seria também cometer um outro erro que precisa também ser corrigido. Nona pergunta: existe algum texto na Bíblia que diga claramente é proibido que as mulheres sejam pastoras? Não, realmente não tem. Realmente não tem. Nenhuma das passagens que trata dessa questão, elas dizem explicitamente que a mulher não pode ser ordenada ao ministério. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia ensina, não somente através de declarações explícitas e diretas, mas formando um consenso, um conjunto de textos, de eventos, de ensinamentos, que, se tomados no seu conjunto, formam ou deixam claro uma posição e uma postura. Todas as passagens que tratam da questão da mulher participando ou liderando, que falam da mulher em relação ao formato da igreja, o governo da igreja, impõem restrições à sua participação e exigem que elas estejam submissas à liderança cristã masculina. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, aqui eu vou só lembrar para vocês, a gente vai ler depois com mais detalhes. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo exige que as mulheres orem e profetizem na igreja usando o véu, porque o véu naquela cultura era símbolo de que elas estavam debaixo de autoridade. Paulo proibia que a mulher participasse do culto, orando e profetizando com a cabeça descoberta, porque naquela cultura isso significaria um desrespeito. Então, dentro daquela cultura, havia a prática do uso do véu, não era só na cultura grega, mas na cultura romana e hebraica também. Todo o Antigo Oriente, a mulher usava véu. Toda mulher honrada, respeitada, casada, que estava debaixo da autoridade do seu pai ou do seu marido, ela usava o véu como sinal disso aí. As mulheres na igreja de Corinto queriam profetizar e orar sem o véu, talvez porque elas entenderam errado o evangelho. E Paulo pede que elas usem o véu como símbolo de que elas estão debaixo de autoridade. Isso está em 1 Coríntios 11, a gente vai voltar lá. Uma outra passagem é 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo diz lá no final, que ele não permite, ele diz assim, que as mulheres devem se manter caladas na igreja, porque é proibido falar. Se elas quiserem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Essa proibição não é uma proibição absoluta, porque Paulo, na mesma carta, já tinha dito que a mulher ora e profetiza, capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas ele está proibindo que a mulher participe no julgamento dos profetas, que é o que vem logo antes. Porque ao participar do julgamento dos profetas, questionar se um profeta está falando da parte de Deus ou não, porque era assim que fazia, não é? Diferente de hoje, né? Não toque no ungido do Senhor. Naquela época eles tocavam mesmo, não é? Se o ungido do Senhor dissesse bobagem, lá vinha a ripa em cima. Então, as igrejas questionavam o que os profetas falavam. A mulher não deveria participar desse questionamento, pois poderia dar a impressão que ela estava querendo exercer o governo e o domínio sobre o homem. Então, nesse sentido, Paulo diz, a mulher não deve falar na igreja. Esse tipo de fala, Paulo não permitia que a mulher exercesse. E também agora 1 Timóteo capítulo 2, de 11 a 15, quando Paulo diz que não permite que a mulher fale, que a mulher ensine ou que exerça autoridade de homem na igreja. Então, pelo menos essas três passagens, outras poderiam ser citadas, demonstram que há uma restrição imposta no Novo Testamento à participação da mulher na vida da igreja. Ela pode tudo menos assumir o governo.
Ela pode falar, administrar, fazer obra social, é tanta coisa que pode ser feita, ensinar, mas ela não pode exercer uma posição de governo na igreja. Então, há uma restrição. Embora não diga assim, mulher não pode ser pastora, mas diz, ela não pode ensinar, ela não pode falar, ela não pode exercer a autoridade que é própria do homem. O que é isso na prática? Ela não pode ser presbítera e não pode ser pastora. Só falta dizer assim. Mas o que é que tem? É branquinho, tem orelha comprida, olho vermelho e gosta de cenoura. Eu só não disse o nome de coelho. Mas ao impor estas restrições ao papel da mulher na igreja, é evidente que a gente poderia sumariar isso, né, que o Novo Testamento não concede, não permite à mulher que ela exerça uma posição de autoridade. E se o argumento do silêncio for usado, porque esse aqui é um argumento baseado no silêncio, diz assim, onde é que está na Bíblia que dizendo que mulher não pode ser pastora? Há um silêncio, não tem nenhuma passagem dizendo mulher não pode ser pastora. Mas esse argumento também corta do outro lado, porque também não há nenhuma passagem que mostra mulher pastora, mulher presbítera, mulher apóstola, ou nós já vimos até mulher diaconisa. Então, o argumento do silêncio, ele geralmente corta dos dois lados. Não tem nenhuma passagem proibindo, mas também não tem nenhuma passagem mandando. E nós vamos ficar então com as passagens claras, como 1 Timóteo 3, que diz que o presbítero ele tem que ser marido de uma só mulher, Tito 1, marido de uma só mulher, e assim por diante. Depois eu vou mostrar algumas outras passagens aqui, não quero adiantar. Muito bem, pergunta número 10. Se as mulheres recebem os mesmos dons espirituais que os homens, não é uma prova que Deus deseja que elas sejam ordenadas ao ministério? Como eu disse, né, mulher recebe dons espirituais. Tem mulher com dom de pastorear, de administrar, de liderar, de ensinar. A resposta é que as condições para que alguém seja um oficial da igreja é mais do que somente ter dons. Veja comigo aí, vamos lá para 1 Timóteo 3. O fato de que uma pessoa tem um dom não quer dizer que ela tem o ofício correspondente àquele dom. Em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 em diante, o apóstolo Paulo está descrevendo quais são as qualificações para alguém ser um episcopos, um bispo ou presbítero, que é a mesma coisa no Novo Testamento. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O episcopado é o presbiterato ou pastorado. É o mesmo nome, apenas descrevendo de uma outra perspectiva. É necessário, portanto, que o bispo é a mesma coisa de presbítero e pastor. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Está vendo aí o apto para ensinar? É o único dom que aparece nessas qualificações. O resto é tudo qualificação social, moral e espiritual. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. É evidente que Paulo tem um homem em mente, né, quando ele faz essas qualificações, que governe bem a própria casa, pois se alguém, e que tem os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja novato, neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vocês percebem que nessas qualificações só tem um dom, que é o dom de ensino, que é exigido do presbítero, que ele seja capaz de ensinar. Todas as demais qualificações são qualificações morais, espirituais e sociais. Ou seja, o fato de que uma mulher tem o dom de ensino não faz dela marido de uma só mulher, que governa bem a sua casa e que serve de exemplo de uso de autoridade para que possa recomendá-la para ser oficial da igreja. Então, dom não implica necessariamente em ofício. A mesma coisa em Tito, se você quiser passar mais aí umas paginazinhas, Tito capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo diz:
A Tito, por essa causa, te deixa em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vil, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Mais uma vez você percebe que o único dom que é exigido aqui é o dom de ensino. O mais são qualificações espirituais, morais e sociais. Bom, eu estou na pergunta 10, né? Essa 11 aqui é muito comum também. O ensino de Paulo sobre as mulheres na igreja se aplica hoje? Não estava ele influenciado pela cultura daquela época, que era muito diferente da nossa? Essa pergunta é talvez uma das mais comuns, não é? Porque, na verdade, o autor que mais representa dificuldade para os que querem a ordenação de pastoras, presbíteras e diaconisas é o apóstolo Paulo. Paulo tem sido acusado de ser misógino, odiar a mulher, de ter tido um problema no casamento, que ele ainda tinha raiva da ex dele, por isso que ele é tão assim, né, contra a mulher. Então Paulo tem sido acusado de tudo, né, porque ele é que diz, né, que o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada por causa do homem, a mulher caiu primeiro, a mulher tem que usar o véu, a mulher tem que se manter calada na igreja, a mulher não pode exercer a autoridade do homem, o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Então é Paulo, é nos escritos de Paulo que você vai encontrar a maior resistência ao ministério ordenado das mulheres, não é? Então Paulo tem sido alvo de muitos ataques do movimento feminista evangélico, porque é lá que você vai encontrar as maiores resistências, não é? Eles dizem que Jesus era, ao contrário de Jesus, que abrigou as mulheres, falou com a mulher samaritana, deu às mulheres o privilégio de serem as primeiras a ver a ressurreição, foram as primeiras que anunciaram a palavra. Paulo era extremamente contrário à mulher na igreja, não é? E Paulo fez o que pôde para impedir que as mulheres tomassem algum papel na igreja. É claro que isso não é verdade, né? Para começar, se Jesus era bonzinho daquele jeito, por que ele não chamou uma mulher para ser apóstola? Candidatas não faltavam, a começar com a mãe dele, né? Começar com a mãe, porque ele não chamou, tinha Maria Madalena, tinha tantas outras mulheres hábeis, né, capazes, que acompanhavam Jesus, não faltava candidata, mas quando ele chamou 12 mulheres, ou 12 homens, não chamou nenhuma mulher. Então ele poderia ter feito isso. Não, é que Jesus não queria escandalizar os costumes da época. Mas como não queria escandalizar? Falou com a mulher samaritana, quebrava o sábado. Como assim? Jesus gostava de escandalizar. Na verdade foi o que ele mais fez, quebrar todos os paradigmas da sua época. Não seria dificuldade nenhuma, se ele quisesse, ter chamado uma mulher para estar entre os 12. Estaria, ao contrário, muito de acordo com o que ele fez. Agora, quando você vai ler Paulo, você percebe uma atitude em Paulo que não é bem de um misógino, de alguém que tem raiva de mulher. Por exemplo, em 1 Coríntios 7, quando Paulo vai falar sobre casamento, ele diz assim, que o homem tem direito ao corpo da sua esposa e a esposa tem direito sobre o corpo do seu marido. Impensável naquela época. A mulher era objeto sexual do marido. E Paulo dá à mulher o mesmo direito. Naquele tempo, o divórcio por adultério ou qualquer outro motivo, era o homem que fazia. A mulher tinha que aguentar calada as safadezas e as traições do marido. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, né, se o marido trair, né, ou se o marido abandonar, a mulher está livre. Ele fala isso, ele dá direitos às mulheres que as mulheres não tinham na sua época. Então há essa leitura deturpada do apóstolo Paulo,
E uma outra tentativa de eliminar a força dos argumentos de Paulo é dizer que Paulo estava condicionado pela cultura da sua época. A cultura da época de Paulo era machista, patriarcal, a mulher era diminuída, era inferiorizada, e Paulo pensava com a cabeça de um judeu da sua época. Então, por isso que ele escreveu essas coisas. Bom, é necessário aqui a gente fazer uma distinção entre o princípio teológico e a expressão cultural desse princípio. Há coisas no ensino de Paulo que são claramente culturais, como, por exemplo, Paulo diz assim, no final de uma das suas cartas: meus irmãos, se cumprimentem uns aos outros com beijo santo. Eu não vou beijar homem nenhum aqui nessa igreja, desculpa. Na Rússia eles beijam, mas aqui é Brasil e eu sou nordestino. Então, nem venha. Nem venha. Mas está na Bíblia, não está? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aquilo, o que é isso? Na cultura do Antigo Oriente, os homens se beijavam na face, como sinal de amizade, de cumprimento e tudo mais. Mas não no Brasil, normalmente, não é? Não no Brasil, normalmente. Mas então, o que é cultura e o que é princípio? O princípio é que você saúde os seus irmãos, que você manifeste a sua alegria com um bom aperto de mão e um grande abraço. O beijo é expressão cultural, o abraço é expressão cultural, o aperto de mão é expressão cultural. Esfregar o nariz, eu ouvi dizer que os esquimós fazem isso, né? Dão esfregada no nariz um do outro, assim, esfregando um nariz no outro. Deve ser nojento isso, especialmente se alguém está gripado, né? Então, o princípio é: demonstre alegria, intimidade, fraternidade quando você encontre os irmãos. A expressão cultural, na época de Paulo, ósculo santo. No Brasil, um abraço e um aperto de mão. Então a gente tem que fazer a distinção entre o princípio, que é válido para todas as épocas, e a expressão cultural daquele princípio numa determinada cultura, numa determinada época. Então, é verdade. Pegar o exemplo do véu. Paulo estava preocupado com a peça de vestuário da mulher? Ele estava preocupado com a moda, quando ele disse que a mulher colocasse o véu? Não. A preocupação dele era com o princípio de que a mulher, na igreja, ela não pode exercer uma posição de autoridade de governo. E como era a expressão cultural desse princípio no Antigo Oriente? A mulher usa o véu. No Brasil, a mulher usar o véu não significa nada. Você vai confundir ou com a freira ou com um pinguim gigante. Não significa nada a mulher com véu. Então, no Brasil, nós não usamos véu, como está em 1 Coríntios 11, mas permanece o princípio que o véu representava naquela cultura, ou seja, que a mulher, ela está na igreja debaixo de autoridade. Ela não é para exercer autoridade, mas ela está debaixo de autoridade. Então, claro, Paulo era um judeu e muita coisa que ele escreve tem a ver com a cultura da sua época. Mas aqui tem outra coisa que a gente precisa lembrar também. Quando Paulo está defendendo ou está argumentando a respeito do papel da mulher na igreja, embora ele fale de expressões como o uso do véu, mas a argumentação dele é toda teológica. Pensando aí em 1 Coríntios 11, abra aí comigo. Ele começa a falar da questão do véu no verso 2, do capítulo 11. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Aí, olha o que ele diz no verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. E aí, no verso 8, ele argumentando ainda: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos,
trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, ou seja, como sinal de que ela está debaixo de autoridade. Eu quero que você preste atenção nos argumentos que Paulo está usando aqui. Ele começou com o argumento da Trindade, no verso 3. Olha só: quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Os teólogos não sabem por que Paulo seguiu nessa ordem. A sequência lógica é essa: Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Ou seja, Paulo traça uma linha que começa lá na Trindade e desce até aqui a igreja. Esse argumento é cultural, gente? É um argumento teológico, que é um argumento baseado no próprio ser de Deus. Então, enquanto houver Trindade, enquanto o Pai for o cabeça do Filho, esse argumento vai valer na época de Paulo, aqui, na China, nos Estados Unidos, qualquer lugar. O argumento é teológico, não é um argumento cultural. Pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Isso é teologia, não é cultura. Outra coisa, quando ele argumenta aqui, no verso 8, ele está dizendo por que a mulher tem que usar o véu na igreja naquela época, não é? Já vimos que é porque ela está debaixo de autoridade. Olha o argumento dele, no verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E no verso 9, também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Esses argumentos são escriturísticos. Paulo aqui está interpretando Gênesis capítulo 2. Então, primeiro um argumento teológico da Trindade, e segundo um argumento escriturístico. Ele se baseia na Escritura. Eu me pergunto, o que é que há de cultural aqui? Não tem nada de cultura aqui. É teologia e Bíblia. Teologia e Bíblia. Então, isso, porque o argumento de Paulo está influenciado pela cultura da sua época. Não, Paulo está influenciado pela boa teologia do Antigo Testamento. A doutrina da Trindade, a doutrina da criação e a doutrina da queda. É isso que moldava o pensamento dele. E, além do mais, mesmo que ele tivesse, é claro que estava imerso numa determinada cultura, Deus expressa princípios através de expressões culturais. Tá bom? Na mesma linha, pergunta número 12. Paulo escreveu suas cartas para atender a problemas locais e específicos. Como podemos aplicar hoje o que Paulo escreveu se a situação e o contexto são diferentes? Aqui, olha como funciona esse argumento. As duas cartas onde Paulo trata, as três cartas onde Paulo... São as duas cartas onde Paulo trata mais da questão da mulher, são 1 Coríntios, 1 carta a Timóteo, tá bom? Corinto e Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso. Qual era o problema em Corinto? É um problema que não apareceu em outras igrejas. Não tinha esse problema em outras igrejas. As mulheres de Corinto resolveram participar do culto sem usar o véu. As mulheres em todas as outras igrejas usavam o véu, como Paulo diz aqui, no capítulo 11, depois dele argumentar sobre o véu, ele diz no verso 16: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele está dizendo aqui, se alguém quer teimar e ficar sem usar o véu, saiba que nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então, em todas as igrejas apostólicas, a mulher usava o véu. Só na igreja de Corinto é que apareceu, na SAF de Corinto, né, na primeira igreja presbiteriana de Corinto, apareceu o movimento abaixo o véu, né? E Paulo não gostou muito disso aí. E aí o pessoal diz, aquele foi um problema da igreja de Corinto. Não era um problema das outras igrejas. Então, por que eu vou pegar o ensino de Paulo, que era específico de uma igreja, de um problema local, e fazer disso uma regra? A mesma coisa quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, quando ele diz assim, que eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Qual era o problema lá? É que havia realmente um movimento, uma seita, que estava infiltrando na igreja e que revertia os papéis normais do homem e da mulher. Ensinava a mulher a não querer mais criar os seus filhos, a se rebelar contra o seu marido e uma série de outras coisas. Então, era um problema específico da igreja de Éfeso. E Paulo, nessa situação, Paulo diz, a mulher não pode exercer a autoridade de homem. Então,
Se toda vez que Paulo tratou da questão da mulher foi para atender a uma questão específica, de uma igreja específica, por que a gente vai usar isso que ele ensinou como norma para todas as igrejas? Por exemplo, aqui no Brasil, véu não é problema. Por que eu vou trazer então esses princípios aqui? A resposta é que todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos para atender a problemas locais. E se eu for usar então essa regra, aquilo que foi ensinado para atender a uma situação específica não vale mais hoje, eu vou jogar fora o Novo Testamento todo. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo radical. A carta aos Gálatas. Vou começar de outra forma. A doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina central do Novo Testamento. Por que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso na carta aos Gálatas? Porque na igreja da Galácia apareceu um grupo de falsos profetas dizendo que era necessário circuncidar os crentes gentios que não eram judeus e se submeter à lei de Moisés. Era um problema daquela região ali. E Paulo escreveu a carta aos Gálatas dizendo que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A carta aos Gálatas é a maior defesa do caminho da salvação pela fé que nós encontramos no Novo Testamento. Mas, como foi escrito para atender um problema da Galácia, nós vamos jogar fora a doutrina da justificação pela fé. Vamos? Todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para atender a alguma demanda específica. Os apóstolos não tinham tempo para ficar num gabinete escrevendo o livro. Eles escreviam on demand, à medida que eram demandados, à medida que os problemas surgiam, então eles escreviam. Todo o Novo Testamento foi escrito dessa forma. Então, se eu for usar essa regra, o que Paulo escreveu sobre mulher não vale para nós hoje, porque era para algumas igrejas específicas, então nada do Novo Testamento vale para nós hoje, porque tudo foi escrito para uma questão específica. O ponto é que Deus usou aquelas questões específicas para expressar os princípios universais, que valem para todos e que valem para a igreja sempre. Bom, estamos terminando, já vou para o 13º. Onde é que está na Bíblia que somente homens podem ser pastores, presbíteros e diáconos? Esse aqui eu acho que já respondi, né? Mas eu vou dizer assim mesmo. Lucas 6, de 12 a 16, Jesus chama 12 apóstolos. Atos 6, de 1 a 7, quando as viúvas estavam precisando de assistência, os apóstolos elegem 7 homens diáconos para cuidar deles. 1 Timóteo 3, de 1 a 5, onde é dito que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, e Tito 1, de 5 a 6, igualmente. Pergunta 14. Onde está na Bíblia que os homens devem ser o cabeça da família? Em todo lugar. Mas vamos lá, Efésios 5, 21 a 33, vamos lá? Efésios 5, vou começar no verso 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A estrutura familiar, ela é refletida na igreja. A estrutura familiar é o sistema que a gente encontra desde o Antigo Testamento, do homem como cabeça do lar, cabeça da família, responsável por cuidar da esposa, dos filhos e assim por diante. E isso se transfere, reflete para a igreja, porque a igreja é composta de famílias que seguem essa mesma estrutura. Mesma coisa se encontra em Colossenses 3, 18 a 19, quando Paulo diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, e maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa,
E no verso 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações. Percebem aqui a ênfase na igualdade, né? Vocês são herdeiros da mesma graça da vida. Embora a mulher fisicamente ela seja um vaso mais frágil, mas diante de Deus participa da mesma graça, são herdeiras da mesma graça. Agora o 15, que pouca gente ouve. Pergunta número 15. Os argumentos usados hoje para defender a submissão da mulher não são os mesmos usados no século passado por muitos cristãos para defender a escravidão. Já ouviram isso? Quem já ouviu esse argumento aqui? Olha aí. É mais ou menos o seguinte: no século passado teve cristãos que defenderam a escravidão nos Estados Unidos e argumentaram a partir da Bíblia, onde há várias recomendações com respeito aos escravos, que os escravos sejam bons escravos, que respeitem os seus patrões, estejam debaixo da autoridade dos seus patrões. Então, o movimento feminista diz que hoje defender a submissão da mulher é a mesma coisa de defender, são os mesmos argumentos usados para defender a escravidão no século passado. Bom, o fato de que a Bíblia foi usada de forma errada para defender a escravidão não significa que a defesa do papel da mulher seja feito igualmente errado. Nós não devemos pensar que a relação entre o homem e a mulher, na família e na igreja, está no mesmo pé de igualdade da escravidão. Primeiro, os papéis distintos do homem e da mulher estão enraizados na própria criação, enquanto que a escravidão é um sistema social de trabalho que era imposto no Antigo Oriente e depois chegou no Ocidente também. Não tem nada na Bíblia dizendo que o escravo sujeito ao seu patrão é o resultado da maneira como Deus criou um e outro, ou de algum outro ato divino de criação. São duas coisas completamente diferentes. Os papéis do homem e da mulher são traçados à origem da raça humana. A escravidão é uma deturpação das relações sociais. Segundo, o fato de que Paulo faz recomendações aos escravos cristãos para que sejam bons escravos, não significa que ele aprovava a escravidão. A escravidão era o sistema vigente na época. 2/3 da cidade de Corinto era feita de escravos. Aliás, 1/3 da cidade de Corinto era feita de escravos. Havia escravos de 2 tipos: os forçados, prisioneiros de guerra, e os voluntários. Tinha gente que se oferecia para ser escravo, que era melhor você ser escravo do que ser mendigo. Pelo menos o escravo tinha um patrão, tinha um lugar onde ele dormia e tinha comida. Então a população de escravos era muito grande nas igrejas, e a orientação de Paulo era para que, se você foi chamado sendo escravo, chamado para o evangelho, se você se tornou cristão sendo escravo, então cumpra o seu papel. Respeite o seu patrão, não roube, não planeje matá-lo, como muitos escravos faziam, mas dê exemplo e ganhe para Cristo o seu patrão através do seu testemunho. Mas ao mesmo tempo em que Paulo dizia isso, ele dizia, por exemplo, em 1 Coríntios 7:21, você foi chamado sendo escravo, não te importes com isso, mas se tiver oportunidade, torna-te livre. O escravo podia comprar a sua própria liberdade. Muitos escravos guardavam uma poupança e chegavam num certo tempo em que ele tinha dinheiro suficiente para pagar a sua própria alforria. E ele se alforriava, ele pagava o seu próprio preço. E Paulo disse, se você tem oportunidade, faça isso. Faça isso. Na verdade, as recomendações que Paulo dá aos cristãos, que eram donos de escravos, aí já o contrário, né? Já traz embutida a ideia da dissolução do sistema de escravidão. Aqui eu recomendo a leitura da carta de Filemon, que é uma cartinha interessante, em que Paulo retorna Onésimo a Filemon, que era o patrão de Onésimo, mas com a recomendação para que o receba como irmão.
e que lhe perdoe todos os erros que Onésimo tinha cometido e assim por diante. E, na verdade, séculos depois, vai ser o próprio cristianismo a força por detrás da abolição da escravidão, por exemplo, na Inglaterra, através dos esforços de Lord Wilberforce, um cristão que colocou em prática os princípios bíblicos e lutou para a abolição da escravidão. Então, o fato de que há algumas recomendações sobre como os escravos devem se portar na Bíblia, não quer dizer que a Bíblia suporta a escravidão, ou que promove a escravidão, que é um sistema desumano. E comparar isso com a ordenação ou a questão dos ofícios é fora de ordem. 16, vocês aguentam mais um pouquinho? Estamos chegando no fim. Havia uma mulher chamada, essa daqui é interessante, havia uma mulher chamada Júnias, que Paulo considera como apóstola, em Romanos 16, 7. Se havia apóstolas, por que não pastoras, presbíteras e diaconisas? Já tinham ouvido falar de Júnias, a apóstola? Pois é, está lá em... Vamos lá? Está lá em Romanos 16. Romanos 16, verso 7. Paulo está fazendo várias saudações e diz assim, no verso 7: saudai Andrônico e Júnias. Júnias seria a esposa de Andrônico. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, a leitura que é feita dessa passagem é a seguinte: Júnias era mulher de Andrônico, e os dois eram parentes e companheiros de prisão de Paulo, acompanharam Paulo, inclusive quando Paulo foi preso. E eles eram não somente apóstolos, mas apóstolos notáveis, os quais são notáveis entre os apóstolos. E inclusive já eram crentes antes de Paulo, estavam em Cristo antes de mim. Ora, se Júnias era uma apóstola e uma apóstola notável, que trabalhou com o apóstolo Paulo, por que não pode ter pastora, presbítero e diaconisa? E agora? O que é que a gente faz com Júnias? Bom, a resposta é a seguinte: tem várias questões relacionadas com a interpretação desse texto. Primeira dificuldade: Júnias é masculino ou feminino? E tem um problema antes desse. É um problema textual. Vocês sabem que nós temos centenas de manuscritos da carta aos Romanos, datando do século III, IV e V. Você vai encontrar manuscritos onde tem Júnia, Júlia e Júnias. A nossa versão aqui, ela optou por Júnias, que é masculino. Ok? Se fosse Júnia, é feminino, ou Júlia. Júlia vai aparecer no verso 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas. Então, no verso 7, Júnias, em alguns manuscritos, aparece como Júnia ou como Júlia. Então, desde cedo você vê que na transmissão do texto, os próprios escribas já tinham dúvida sobre o sexo, né? Quem é Júnias, é masculino ou feminino? Você diz, mas é tão óbvio, Júnia é nome de mulher, não é? Não, porque em português, geralmente os nomes femininos terminam em A, mas no grego, os nomes masculinos terminam com AS, por exemplo, Barnabás, no grego, traduzido Barnabé, que é um homem, mas termina em AS. Júlias pode muito bem ser um homem. A tradução seria o equivalente a Júlio. Então, primeira coisa, temos o problema textual. Segundo, a interpretação do nome, feminino ou masculino. Terceiro, o que é que significa apóstolo aqui? Os 12? Ou simplesmente missionários? Porque a palavra apóstolo era usada também no sentido de alguém que era enviado como missionário para cumprir uma obra. Então, não era um ofício, era uma função.
não tinha autoridade na igreja. E terceiro, essa expressão, são notáveis entre os apóstolos, pode ser interpretada da seguinte maneira: eles são tidos em alta conta pelos apóstolos, como pessoas notáveis. Não quer dizer que eles eram apóstolos, mas eram considerados notáveis pelos apóstolos. Tá bom? Tá certo. Então não está claro que Júnias era uma apóstola, tá? Então, quando você ouvir, mas tinha um apóstolo Júnias, calma, vamos fazer uma exegese do grego, né? Fazer uma análise antes da gente poder chegar a alguma conclusão. Pergunta 17. O Novo Testamento diz que em Cristo não há homem nem mulher, todos são iguais diante de Deus. Gálatas 3:28. Proibir as mulheres de serem oficiais da igreja não é fazer uma distinção baseada em sexo. Gálatas 3:28. Vamos dar uma lida. Vamos ler do verso 23, para ter o contexto. Antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é a lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É aqui que começa, tá? Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A interpretação que se dá é que nessa passagem Paulo está dizendo que em Cristo Jesus as diferenças foram abolidas e que, portanto, somos todos iguais. Se somos todos iguais, qual é o problema da mulher ser pastora? Por que só homem pode ser pastor? A resposta é simples. Paulo não está falando aqui de funções ou de trabalho na igreja, ele está falando da nossa posição diante de Deus. Diante de Deus, nós somos todos justificados pela fé da mesma forma. Não tem diferença entre escravo, livre, homem, mulher, velho, criança, educado, inculto, né? Em Cristo nós todos somos um, formamos um corpo, ou seja, temos acesso a Deus da mesma forma que é mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo não está falando de função na igreja, porque se esse versículo significasse, por exemplo, a abolição das distinções, ele diz aqui, não tem escravo nem liberto, entretanto, então queria dizer que a igreja não reconheceria mais essa distinção entre escravo e livre. Contudo, o próprio apóstolo Paulo regulamenta o trabalho do escravo e o trabalho do patrão dele. Como é que deve ser? Como é que o patrão vai tratar o seu escravo e como é que o escravo vai tratar o seu patrão? Então, é óbvio que Paulo não está falando aqui de papéis que nós ocupamos na sociedade, na família e na igreja, porque então, se em Cristo Jesus não tem homem nem mulher, então acabou também o que Paulo diz lá em Efésios, que o marido é o cabeça da mulher e que a mulher está submissa a ele. Então tem que acabar tudo. Então é óbvio que Paulo não está falando de funções. É óbvio que ele está se referindo, quando ele diz aqui que essas distinções acabaram, ao acesso a Deus, à salvação. É único, não tem diferença, pobre, rico, feio, bonito, goiano, paulista, torcedor do Goiás, do Vila Nova, é tudo. Talvez devesse haver uma exceção. Não, tudo bem. Mas é tudo a mesma coisa. Eu ia dizer corintiano, mas tá bom. Pergunta número 18. O conceito de submissão feminina ensinado da Bíblia não acarreta inevitavelmente o conceito de que o homem é melhor e superior à mulher? Infelizmente, muitos têm chegado a essa conclusão, mas ela é certamente equivocada. O ensino bíblico é que Deus criou homem e mulher iguais, embora com atribuições e funções diferentes. A Bíblia ensina que Deus, por exemplo, tem autoridade sobre Cristo, Cristo tem autoridade sobre o homem e o homem tem autoridade sobre a mulher.
é uma cadeia hierárquica que começa na Trindade e continua na igreja e na família. Podemos inferir, guardadas as devidas proporções, que da mesma forma como a subordinação de Cristo ao Pai não o torna inferior, como afirma a fé reformada na sua doutrina da Trindade, a subordinação da mulher ao homem não a torna inferior. O argumento é o seguinte: Paulo diz que o pai é o cabeça do filho e que o filho é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Ora, a gente faz uma distinção aqui, muito importante em teologia, quando a gente estuda a doutrina da Trindade. Primeiro, nós falamos da Trindade ontológica. A palavra ontológico vem do grego ontos, que significa ser. Então, a Trindade enquanto ser. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas que subsistem num mesmo Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. São 3 pessoas distintas. Mas elas são iguais em glória, honra, majestade e poder. As 3 pessoas são onisciente, onipresente e onipotente, igualmente santas, poderosas, justas, verdadeiras. Então, elas são absolutamente iguais, as 3 pessoas da Trindade. Por isso que nós adoramos a Trindade, oramos a Trindade, servimos a Trindade. As 3 pessoas são iguais. Então, isso é a Trindade como um ser. Mas a Trindade se organizou para salvar o homem. E na economia da salvação, o Pai manda o Filho e os 2 mandam o Espírito Santo. Então, nesse sentido, o Filho está subordinado ao Pai, porque ele vai atender a um papel de obediência. O Pai manda ao Filho para ser o Salvador do mundo. Por isso que Jesus, quando estava aqui no mundo, ele diz: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Em que sentido o Pai é maior do que eu? Não no ser, porque são 3 pessoas da Trindade, mas na função. O Pai enviou o Filho. Então aqui está a explicação perfeita. Da mesma forma que o Pai e o Filho são iguais, mas têm papéis diferentes na salvação, homem e mulher são iguais diante de Deus, mas eles desempenham papéis distintos na família e na igreja. Da mesma forma que os papéis distintos não significam a inferioridade do filho com relação ao pai, papéis distintos não representam a inferioridade da mulher com relação ao homem. Essa é a explicação que eu acho melhor para esse tipo de pergunta. Se você ensinar que o papel da mulher é da submissão, isso não inferioriza a mulher? Não, ela está cumprindo um papel distinto. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, que o cristão tem que se submeter às autoridades, isso significa dizer que Michel Temer, como homem, ele é melhor do que eu ou qualquer um de vocês? Absolutamente não. Ele está exercendo uma função. Ele está exercendo uma função que o coloca em posição de autoridade sobre mim, como meu presidente no sentido do presidente do Brasil, né? Então, eu devo respeito e honra e obediência às leis do meu país, mas isso não significa que aqueles que fazem essas leis e aplicam essas leis, eles são melhores do que eu, eles apenas estão executando uma função. Mesma coisa quando diz respeito à função do homem e da mulher. Em 1 Timóteo 3,11, ao descrever essa daqui, eu deixei para o fim porque essa é cavernosa, vamos lá. 1 Timóteo 3,11. Vocês nunca mais vão querer ouvir falar desse assunto, né, quando eu terminar aqui. Em 1 Timóteo 3,11, ao descrever as qualificações do diácono, Paulo se refere às mulheres dizendo: da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que sejam respeitáveis, etc. Esse versículo não prova que havia diaconisas na igreja apostólica. Vamos ler. Bom, a gente já viu essa passagem, tá? 1 Timóteo 3. Do verso 1 até o verso 7, Paulo dá as qualificações do bispo, episcopos, presbítero ou pastor. Aí no verso 8, ele começa a dar as qualificações dos diáconos. Aí ele diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé,
com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí volta: o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. A pergunta que não quer calar é: quem são essas mulheres do verso 11, a que Paulo se refere exatamente no meio da descrição que ele faz dos diáconos? Ele está falando de diácono. Primeiro ele diz, inclusive tem isso, no verso 8 ele diz: semelhantemente quanto aos diáconos, semelhantemente ao quê? Aos presbíteros, que ele falou antes. Aí no verso 11 tem a mesma palavra que a nossa tradução não colocou: semelhantemente quanto a mulheres. A nossa tradução, em vez de colocar semelhantemente, colocou da mesma sorte. Aí a gente perde a sequência, porque parece então que ele está falando de 3 grupos. Ele fala dos presbíteros, fala dos diáconos e fala das mulheres. Quem são essas mulheres que estão bem no meio aí da descrição? Porque quando ele termina de falar da mulher, no verso 11, ele volta para o diácono no verso 12, está vendo? Então a mulher está ensanduichada aí. O verso 11 está ensanduichado entre o verso 8 e 10, que fala do diácono, e o verso 12 e 13, que fala do diácono. Bem lá no meio, no 11. Quem são essas mulheres? Alternativas, possibilidades. Vamos lá. São 4 possibilidades. Primeiro, Paulo pode estar se referindo às mulheres dos diáconos. Ninguém menos do que Calvino defendeu essa interpretação. Mas eu peço permissão aqui para discordar de João Calvino. Tiro até o chapéu quando eu falo o nome dele, mas eu quero discordar. Por quê? Porque ele está empregando aquela mesma expressão, é necessário, que aparece no verso 11. Está vendo aí? Da mesma sorte quanto a mulher, é necessário que elas sejam tal, que é a mesma palavra que aparece no verso 2, quando se refere ao presbítero. É necessário que o bispo seja. Então ele está tratando, não parece ser mulher de diácono, não é? E por que só a mulher do diácono? Por que não do presbítero? Não faz muito sentido aqui. Mestre Calvino passou longe aqui, dessa vez. É uma coisa rara de acontecer, mas eu acho que aqui ele passou longe. Segundo, Paulo pode estar se referindo a todas as mulheres da igreja. Isso chama-se um anacoluto. É o seguinte: o cara está escrevendo, aí de repente ele se lembra de um assunto, aí ele faz um desvio para tratar daquele assunto, e aí ele volta ao assunto anterior. Paulo faz isso direto nas cartas dele. Ele vai, de repente muda, aí você não sabe onde ele está querendo ir, de repente ele volta. Pior é quando ele sai e não volta nunca mais, para terminar o pensamento. Várias vezes ele faz isso, ele vai numa linha, aí dá uma desviada e não volta, deixa lá meio que aberto o pensamento. Então, alguns estudiosos acham que ele está fazendo isso aqui. Ele está falando de diácono e de repente lembrou-se de que tinha que dizer alguma coisa para a mulher. E aí são todas as mulheres da igreja, a mulher que seja respeitável, não maldizente, temperante e fiel em tudo. E aí ele volta para o assunto do diácono, tá? É possível? É. Mas é bastante estranho que ele tenha colocado essas instruções bem no meio das instruções dos diáconos. Porque o cara perder um fio da meada e voltar depois, isso acontece, mas não de uma forma tão flagrante assim, não é? Ele está falando o que levou Paulo a pensar nas mulheres quando ele está tratando de diácono aqui? Alguma coisa deve ter, disparado na cabeça dele para ele lembrar, e ninguém consegue saber o que é que justifica esse tipo de coisa. Outra possibilidade: Paulo está se referindo a diaconisas que haviam nas igrejas, e por isso que elas estão aqui no meio, exatamente porque tinham mulheres que eram diaconisas. Mas a pergunta é a seguinte: é no mínimo estranho que Paulo não emprega o termo apropriado
para descrever a função delas, diaconisas, já que ele vinha falando de presbíteros e diáconos, poderia falar diaconisa. O termo existe na língua grega, está disponível, ele poderia ter usado. E se ele está falando de diaconisa aqui, por que no verso 12 ele volta a falar de diácono? Então tem a quarta opção, que eu considero a menos complicada e a mais provável, que Paulo pode estar se referindo a assistentes dos diáconos, mulheres piedosas que prestavam assistência e obra de misericórdia aos necessitados das igrejas. Essa é a posição, inclusive, aceita, usada oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Na Constituição da nossa igreja, o Conselho da Igreja é autorizado a nomear mulheres piedosas para ajudar no serviço social, no cuidado dos pobres e dos necessitados, junto com a junta diaconal. Essa é a interpretação que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz dessa passagem. Eram mulheres que assistiam os diáconos. E isso explica porque que Paulo não usa o nome diaconisa, isso explica porque que aparece logo ali no meio, isso explica porque a necessidade de qualificar, porque não são todas as mulheres que podem fazer isso, tem que ser mulheres com qualificações. Última pergunta, finalmente. Deus tem usado mulheres pastoras para abençoar a vida de muitos. Qual o pecado ou o problema que uma mulher no pastorado pode representar para a igreja? Bom, a resposta que nós damos a essa pergunta delicada é a seguinte: nós não podemos medir o certo e o errado de maneira pragmática, isto é, pelos resultados. Ainda que uma coisa pareça dar certo e funcionar, isso não faz dela uma coisa certa. O resultado nunca é uma boa forma de você decidir questões espirituais entre o certo e o errado, porque coisas feitas da maneira errada, elas podem aparentemente dar muito certo, e às vezes você está fazendo a coisa certa e parece não caminhar como deveria ser feito. Então nós não podemos ser pragmáticos aqui. Para nós, o critério do certo e do errado é a Bíblia. Se alguma coisa é feita em contradição ao ensino bíblico, cedo ou tarde trará os frutos negativos, embora por um tempo possa parecer que é uma coisa correta. Mas uma futura geração, a geração que vem depois, ela vai sentir os efeitos. Ela vai sentir. Como nós estamos, é fácil ver isso. Nós hoje estamos colhendo o resultado do que aconteceu na geração anterior. Na geração anterior, sob a influência da sociologia, pedagogia e psicologia, entendeu-se que não dá para você disciplinar os filhos e cuidar dos filhos e criar os filhos de maneira como a Bíblia manda, né? Sublinhando de vez em quando. Ensinar e sublinhar, né? Para ficar claro. Como a gente sublinha um livro, né? A psicologia e depois a lei, né? Veio, e o resultado é que você vê hoje cenas vergonhosas. Eu estava num casamento recentemente e na minha frente, assim, tinha umas 5 crianças, mas não dava para ouvir o sermão. Eu estava sentado, não dava para ouvir. E tinha uma lá, especialmente, estava fazendo barulho, e a mãe dizendo: menina, vem cá. Não vou. Menina, para fazer barulho. Não paro. Né? E ficou por isso mesmo. Fosse filho meu, na minha época, pegava pelo braço, levava para o banheiro, né? Você só ia ouvir os gritos daqui. O resultado é esse: envergonha. Pai passa vergonha, mãe passa vergonha. Não manda, quem manda é o filho. O filho faz o que quer, e isso se reflete nas escolas públicas. O que é isso? Falta de liderança do homem em casa, falta dele exercer o seu papel de pai, de disciplinador, e a geração que vem em seguida, você já vê. Então, agora nós temos toda uma geração que acha que tudo bem, pode ser pastora, pode ser tudo mais, pode parecer funcionar direitinho. Vamos ver o resultado na próxima geração. O que é que vai ser na igreja? Então, o critério do certo e do errado não é se funciona, mas o que é que a Bíblia diz. E se não está de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza que o resultado virá mais depois. Vai ficar claro. E digo isso com todo respeito, porque a gente tem que lembrar que Deus é um Deus de misericórdia e compaixão,
e que muitas mulheres aceitaram ser pastoras e presbíteras em sinceridade, sem compreender profundamente o ensino bíblico a respeito desse assunto. Da mesma forma, há homens que ocupam a função de pastor e de presbítero sem as qualificações que a Bíblia recomenda, não é? A nossa esperança é que o ensino claro das Escrituras ajude essas pessoas a servir dentro dos limites colocados por Deus para o próprio bem delas e da Igreja de Cristo. A conclusão do nosso estudo, então, é que não há respaldo bíblico suficiente para que se ordenem mulheres ao ministério das igrejas cristãs locais, onde elas irão presidir, governar e ensinar doutrinas aos homens. Na realidade, as evidências bíblicas apontam em uma outra direção. O ensino bíblico não pode ser ignorado pelos que almejam o ministério ordenado de mulheres nas igrejas evangélicas do Brasil. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua criação, pelo Teu plano maravilhoso, pela Tua sabedoria. Te agradecemos pelo trabalho feminino através da história da igreja, sem o qual a Tua igreja não poderia ir para frente. Te agradecemos pelas mulheres valorosas, corajosas, dispostas, muitas das quais criaram os filhos sozinhas, em condições adversas, com maridos omissos. Te agradecemos, ó Deus, e oramos por elas. Oramos por aquelas que têm passado por dificuldades, problemas, concede-lhes a Tua graça. E levanta, Senhor, homens segundo o Teu coração para governar a Tua igreja. Homens que sejam capazes, que entendam o seu papel, que amem sua esposa, que sejam provedores, amorosos, gentis, sejam servos de toda a igreja. E ajuda-nos e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.